Olá pessoal, tudo bem? Como eu tinha prometido para vocês, nesse vídeo nós vamos iniciar a nossa revisão de física para o ensino médio. Nós vamos tratar aqui, nesse primeiro vídeo, de grandezas físicas. Vamos ver grandezas escalares, grandezas vetoriais, a diferença entre elas e as propriedades de cada uma. Eu sou o professor Ricardo Oliveira e vamos ao vídeo. Bem, gente, como eu havia dito, nós vamos ver então dois tipos de grandezas aqui, tá? Nós vamos ver as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Nós vamos procurar as características delas e como a gente trata essas grandezas no âmbito do nosso curso de física, tá? A primeira grandeza que eu vou ver com você, o primeiro tipo, são as grandezas escalares. O que é uma grandeza escalar? É aquela que, tendo um valor numérico e uma unidade de medida apropriada, você caracteriza completamente a grandeza. Então, por exemplo, vamos pensar na grandeza massa. Se eu peço para você providenciar, sei lá, 1 quilograma ou 3 quilogramas de qualquer produto, 3 quilogramas de feijão, por exemplo. Então veja, se eu te informo o valor numérico 3 e a unidade de medida apropriada, que é o quilograma para massa, a grandeza escalar massa fica completamente caracterizada. Não tem dúvida com relação ao que você quer com relação a essa grandeza. Outro exemplo é a capacidade, né, dada em litros. Então você vai lá e pega, sei lá, 3 litros de leite. Veja, caracteriza completamente. Um valor numérico é a unidade de medida apropriada, que é o litro. Outro exemplo é a temperatura. A temperatura de uma pessoa saudável, você mede e vai estar lá no termômetro, né, 36,5 graus Celsius, ou seja, um valor numérico, 36,5, e a unidade de medida apropriada, que é o grau Celsius para esse caso. Então note que, tendo o valor numérico e tendo a unidade de medida apropriada, você caracteriza completamente a grandeza escalar. Isso não é verdade para o caso da grandeza vetorial. Por exemplo, imagine que eu estou aqui no meio de um campo de futebol e alguém me pede assim, professor, comece a caminhar aí com a velocidade de 2 metros por segundo. Veja que essa informação, um valor numérico e a unidade de medida apropriada, que no caso da velocidade é metros por segundo, essa informação ainda é incompleta. Porque eu poderia, estando ali no meio do campo de futebol, perguntar, sim, mas você quer que eu ande com velocidade de 2 metros por segundo? Em que direção? É na direção da linha que liga uma marca do pênalti até a outra marca? É nessa direção que você quer que eu ande? Ou, de repente, você quer que eu ande na mesma direção daquela linha imaginária que eu ligaria um escanteio ao outro? Ou ainda na direção de uma linha arbitrária qualquer? Então veja que quando você informa o valor numérico e a unidade de medida, você não caracteriza completamente a grandeza vetorial. Ela precisa ainda de uma direção para poder estar caracterizada. E nós temos que lembrar o seguinte, toda direção admite 2 sentidos possíveis. Então, no caso, quando eu estou ali no meio do campo de futebol, eu posso ir em direção à marca de pênalti do time A ou do time B. Então, veja que toda direção admite 2 sentidos. Perceba, portanto, que para caracterizar completamente a grandeza vetorial, eu preciso informar valor numérico, unidade de medida apropriada, uma direção e o sentido da grandeza física. Então, no caso de velocidade, você tem essas características. No caso de força, é outra grandeza vetorial que também precisa dessas informações. A aceleração é outro exemplo de grandeza vetorial e tantas outras que tem em física. Dito isso, nós temos que saber fazer as operações matemáticas, tanto com grandezas escalares quanto com grandezas vetoriais. Veja, operação matemática com grandezas escalares é simples, é aquela matemática que você aprendeu desde pequenininho. Então não tem mistério, você vai somar, subtrair, multiplicar e dividir da forma que você faz a vida toda com matemática. Porém, com grandezas vetoriais muda um pouco. Como ela tem direção e sentido, nós temos que dar um tratamento diferenciado para esse tipo de grandeza. A grandeza vetorial ela é representada graficamente por uma seta. O corpo da seta vai indicar para a gente a direção da grandeza. Essa seta tem uma origem e tem uma extremidade. A extremidade, que é a pontinha da seta, vai indicar o sentido. Então perceba que eu posso ter um vetor na direção horizontal, apontando para a direita ou apontando para a esquerda. Eu posso ter um vetor na direção vertical, apontando para cima ou para baixo, ou ainda um vetor em uma direção arbitrária qualquer.
E a direção, nesse caso, é dada por um ângulo que ele forma com uma referência que a gente adota previamente. Então guarde essa informação. Na representação gráfica do vetor, nós temos a origem do vetor e a extremidade dele. Vai ser importante quando a gente for estudar operações com vetores. Outra informação importante é que a grandeza vetorial ela pode ser positiva ou negativa. Nesse caso, o sinal para esse tipo de grandeza é apenas um indicativo do sentido dela. Então veja, se você tem um vetor que é positivo, quer dizer que ele aponta no sentido positivo de um referencial que você criou. Se o vetor que você tem é um vetor negativo, ele aponta no sentido oposto ao sentido do referencial que você criou. Com essa informação, a gente pode falar então de vetor oposto. Você tem um vetor f, por exemplo, positivo, ele aponta no sentido do referencial que nós adotamos previamente. Se eu quiser o vetor oposto, basta que eu tenha o vetor menos f. Nesse caso, você apenas faz a inversão do sentido do vetor. Então, nós temos aí o vetor e o seu oposto. Dito isso, nós já podemos iniciar o nosso estudo de operações com vetores. Lembra que eu falei? Lá no escalar é simples somar, subtrair, multiplicar e dividir. Aqui com grandezas vetoriais, nós temos que tomar um cuidado a mais. Então nós vamos ver soma entre vetores, produto de vetor por um número real. Nós não vamos estudar produto vetorial. Existe, mas nós não vamos estudar. Além disso, nós vamos estudar também o processo de decomposição de vetores. Na hora a gente vai ver como é que funciona. Quando você soma dois vetores, você tem um vetor A e um vetor B e vai somar, o resultado dessa soma também é um vetor. Então, quando nós vamos fazer essa operação, nós precisamos encontrar as características desse vetor, que é a soma desses outros dois. Então, você tem o vetor S, que é a soma do vetor A com o vetor B. Como é que eu caracterizo S? Eu já conheço o vetor A, a sua direção, o seu sentido, o módulo. Conheço o vetor B também. Eu vou somar os dois e obter esse S, do qual eu preciso conhecer também o módulo, a direção e o sentido. Obviamente que a unidade de medida que eu vou utilizar para o vetor soma é igual à unidade de medida dos vetores que estão sendo somados. Então vamos ver como é que fica a representação gráfica desse vetor soma. É muito simples. A gente vai fazer da seguinte forma. Imagine que você tem o vetor A, o vetor B, e você quer somar os dois. Nós vamos fazer assim, ó. Na extremidade do vetor A, nós colocamos a origem do vetor B. Como é que faz agora, então, para encontrar o vetor soma? Basta você pegar um vetor que tem a origem comum com a origem de A e ligar à extremidade de B. Então, esse vetor que você criou ligando o início do primeiro ao final do último, ele é a representação gráfica do seu vetor soma. Veja que esse procedimento gráfico pode ser feito com mais de dois vetores. Você pode pegar 3, 4, 5 vetores. É como se fosse um trem de vagões onde você coloca um atrás do outro. Então faça isso com os vetores que você tem e que você quer somar. Depois desse procedimento, ligue a origem do primeiro à extremidade lá do último. Aí esse vetor que você obtém é o vetor soma de todos aqueles que fazem parte da operação. Existe uma outra forma também de conseguir o vetor soma, que é através da regrinha do paralelogramo. Nesse caso, você vai pegar apenas dois vetores, ela só pode ser utilizada 2 a 2. Então, como é que funciona? Você vai pegar o vetor A e o vetor B, faz coincidir a origem dos dois. Da extremidade, você vai traçar segmentos paralelos aos vetores, como está aparecendo aí para você. Como é que fica o vetor soma? O vetor soma vai ser aquele que sai da origem comum e vai até a interseção daqueles segmentos que você criou. Esse vai ser o vetor soma. Nesse caso, lembre-se, só pode fazer 2 a 2. O que eu mostrei até aqui é apenas a representação gráfica do vetor soma. Eu preciso ainda obter o valor numérico dele, ou seja, o módulo do vetor soma. E aí eu vou dividir essa explicação em 4 partes, tá? Nós vamos pegar primeiro dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido. Quando eu somar esses vetores, eu vou obter um vetor S e aí a gente vai ver como é que calcula o módulo desse S. Também vamos ver dois vetores com a mesma direção e sentidos contrários, dois vetores perpendiculares entre si e vetores que têm direções arbitrárias. Em cada um desses casos, nós vamos descobrir como obter o módulo do vetor soma. Então vamos ver esse primeiro caso. Eu tenho um vetor A, que tem um módulo aí de 5 unidades, o vetor B, que tem um módulo de 3 unidades, ambos com a mesma direção e mesmo sentido. Fazendo a regrinha que nós colocamos antes para obter a representação gráfica de S,
Observe que S tem um comprimento igual à soma dos comprimentos dos vetores que estão sendo somados. Portanto, nesse caso, quando os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, basta você somar o módulo de um e de outro e você vai obter o módulo do vetor soma. A soma de vetores que têm mesma direção e sentidos contrários equivale a uma subtração de vetores. Veja aí na imagem, você tem um vetor A com a direção horizontal e o sentido para a direita, o vetor B com a direção horizontal e o sentido para a esquerda, e nós queremos somar. Utilizando aquela regrinha para obter a configuração gráfica do vetor soma, você vai observar que o comprimento, ou seja, o módulo do vetor soma, corresponde à diferença entre o módulo de A e o módulo de B. Dessa forma, simples, fácil, nós encontramos o módulo do vetor soma quando os vetores têm mesma direção e sentidos contrários. E como é que fica quando os vetores são perpendiculares entre si? Vamos mostrar aqui para vocês graficamente, né? Observe que você tem o vetor A e o vetor B, que é perpendicular a A. Vamos montar graficamente o vetor soma. Então, na extremidade de A eu coloco a origem de B e agora eu vou ligar a origem de A à extremidade de B. Observe que nós formamos com isso um triângulo retângulo, já que A e B são perpendiculares entre si. Para obter o módulo de S, nesse caso, nós vamos usar o quê? O Teorema de Pitágoras. Se você conhece o módulo de A e conhece o módulo de B, aplica o Teorema de Pitágoras para encontrar o módulo de S, ou seja, o módulo de S ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado. Assim fica fácil. E finalmente, quando os vetores que eu quero somar possuem uma direção arbitrária, um em relação ao outro. Nesse caso, graficamente, a gente já sabe, né? Coloca um depois do outro, liga a origem do primeiro à extremidade do último, e assim eu obtenho graficamente o vetor S. Mas para obter o módulo, como é que funciona? Veja, eu vou usar uma expressão muito parecida com o Teorema de Pitágoras. A diferença é que no finalzinho eu vou acrescentar uma parcela, que corresponde exatamente a um ângulo que existe entre os vetores, que nesse caso não é 90 graus. Então veja aí na tela como é que fica a expressão para calcular o módulo de S quando o ângulo entre os vetores é algo diferente de 0 e de 90 graus. Com essa expressão, conhecendo o ângulo, você obtém o módulo de S. Bem, gente, até aqui eu não falei nada sobre diferença de vetores, né? Como é que ficaria um vetor D, diferença, né? Um vetor D é igual a A menos B, ou seja, eu tenho dois vetores, A e B, e eu quero fazer a diferença. Na verdade é muito simples, observe, ó. Subtrair vetores equivale a somar o vetor A com o oposto do vetor B. Fazendo assim, você vai ver que o procedimento que a gente adotou até agora se repete para a diferença também. É só ter o cuidado de pegar aquele vetor, no caso o menos B, e fazer a inversão. E o que é que acontece no produto do vetor por um número real? Simplesmente você altera o módulo do vetor. Se esse número real for positivo, mantém a direção e mantém o sentido. Só vai mudar o módulo. Se for um número negativo, aí sim vai ter inversão de sentido. Mas o produto é feito do número real com o módulo do vetor. E com relação à decomposição de vetores, como é que funciona? Decompor vetor é um processo inverso à soma de vetores. Lembre-se de dois vetores perpendiculares entre si. Vamos representar graficamente a soma desses dois. Vamos usar a regrinha do paralelogramo. Olha lá, eu faço coincidir as origens dos dois vetores que eu quero somar. Da pontinha de cada um deles eu traço segmentos paralelos. E aí eu pego o vetor soma e ligo na origem comum até essa interseção dos segmentos que eu tracei. Dessa forma eu faço a soma. A decomposição é o processo inverso. Você tem um vetor, você define uma direção para a qual você quer encontrar a componente, a outra direção obviamente tem que ser perpendicular, e a partir da pontinha do vetor você traça segmentos paralelos a essas direções e você vai obter os pontos onde estarão as extremidades dos componentes que você está buscando. Observe que quando você define uma direção para a decomposição, você sabe qual é o ângulo que o seu vetor forma com essa direção, de modo que você pode utilizar senos e cossenos para descobrir o módulo das componentes que você está buscando. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer a decomposição de vetores. É importante observar que a direção que eu vou escolher para decompor depende do problema. De modo geral, em um problema de movimento, uma das direções é aquela direção onde vai acontecer o movimento. Por exemplo, imagine um objeto que está descendo um plano inclinado, e aí você tem a força-peso. A força-peso ela não coincide com a direção do movimento. Portanto,
é importante fazer a decomposição desse vetor peso. E qual é a direção, então, da componente que me interessa? Bom, uma das direções é a direção do próprio movimento, que coincide com a direção do plano inclinado. É um processo relativamente simples depois que você pega a prática. Então, gente, chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comente. É importante que vocês façam um comentário para informar o que é que vocês entenderam, o que é que não entenderam, o que é que vocês gostariam de ver aqui no canal da Oficina da Física. Compartilhe também esse vídeo com seus colegas para que eles possam também aproveitar o conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou resolver questões de vetores. Te aguardo lá então. Valeu!